Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pelo nosso canal Revelare, mais um estudo, mais um encontro, hoje com este vídeo gravado que vai ao ar todas as terças-feiras, ao meio-dia. Estamos com o nosso programa Principiante Espírita, estudando a obra O que é o Espiritismo, no capítulo 3, onde Kardec traz soluções de alguns problemas pela doutrina espírita, cujo tema de hoje será o estado da alma durante o sono. Já passando aqui então o nosso compartilhamento, antes, porém, pedindo a você que apoie o nosso trabalho fazendo uma assinatura solidária, nos acompanhando nas redes sociais e também enviando sugestões, críticas e perguntas. Pois bem, vamos para o nosso tema de hoje. O estado da alma durante o sono. A questão 136 dessa parte, Kardec pergunta: qual é o estado da alma durante o sono? Qual é o estado da alma durante o sono? Durante o sono é somente o corpo físico, que repousa. O espírito não dorme. As observações práticas mostram que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade, plenitude das suas faculdades e aproveita-se do repouso do corpo nestes momentos, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir onde quiser. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo, quando a sua presença se torna necessária, e é só a morte que interrompe esse laço. Pois bem, pessoal, aqui uma informação bem interessante, que o espírito, ele vai onde quiser, está ligado ao corpo via o perispírito e, portanto, essa ligação só é rompida pela morte. Nada há de possibilidade de espírito verificar esse rompimento que não seja pela morte. O espírito pode provocar a morte para fazer romper esse laço? Não. Ele está emancipado, pode ir a qualquer lugar segundo o grau de desenvolvimento em que se encontre, mas, como uma figura, seria como se fosse um balão preso a um poste, apesar de que a linha, né, ou o laço que liga, ele é inquebrantável e ele é expansível. O limite está somente na questão do grau evolutivo. Vamos para mais uma questão, que é a 137. Qual seria a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono, o descanso do corpo físico, o momento de emancipação da alma. Então, resulta dessa liberdade. Às vezes variável, são recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou no estado de emancipação da alma. Lá no Livro dos Espíritos tem um conjunto de informações que o Kardec pede para que a gente estude, que vai tratar da emancipação da alma, do sono, dos sonhos, do sonambulismo, da dupla vista, da letargia, entre outras.
Questão 400 e seguintes. Já em O Livro dos Médiuns, em evocação de pessoas vivas, no item 284, também tem assuntos correlatos que vão nos interessar sobremaneira. A Revista Espírita de janeiro de 1860 traz o artigo O Espírito de um lado, o corpo do outro, e também na mesma revista, só que agora em março de 60, um estudo sobre o espírito das pessoas vivas. Então aqui é um conjunto de informações que nós vamos perceber que no resumo da obra que é o Espiritismo, ele vai nos indicar essa leitura, esse estudo bem minucioso, para que a gente possa compreender de fato, né, essas questões dos nossos sonhos, da ausência de lembrança, dos nossas comparações e da impossibilidade de fazer o que se chama, ou se convencionou chamar de interpretação de sonhos, né? Porque é uma vastidão e uma variedade de coisas que estão ali ocorrendo que fica complexo a pessoa querer fazer uma interpretação de sonho para qualquer finalidade que seja, né? Então, o que precisa saber é que há um espírito que se emancipa quando o corpo entra no estado de repouso. Isso é o que nós precisamos saber. Há algo que vai acontecer com a fisiologia, com o corpo físico, em razão desse chamado desprendimento, vamos chamar assim, né? Desse momento em que o espírito fica livre, podendo ir a vários lugares. Então é importante que a gente tenha conhecimento, e o Kardec chama atenção para isso. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Olha, será que nós estamos estudando nas nossas casas, nos encontros que fazemos? Será que a gente está dando atenção para isso? Importante, né? Dar atenção conforme o Kardec vem nos indicando. Na questão 138, de onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. E algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Nós nos comunicamos com os espíritos. Os espíritos estão ao nosso redor todo o tempo. A comunicação ela é plena e constante. Quando a gente tem a necessidade de obter alguma indicação, alguma informação, algum aviso, os bons espíritos, aqueles afetos que a gente não sabe identificar quais são, porque estamos aqui sobre o véu do esquecimento, eles vão buscar nos ajudar. A prudência nos convida a sempre prestar atenção nestas informações e, claro, separar o joio do trigo, para a gente ter noção daquilo que é um aviso excelente, importante, e que sua fonte é espírito benévolo. Então, não quer dizer que a gente vai ouvir todo e qualquer aviso oculto. A gente precisa examinar tudo e reter o bem. Os espíritos, quando querem nos ajudar, nos intuir, eles vão nos proporcionar os melhores avisos. Então é preciso que a gente sempre tenha isso em pensamento. O mau espírito é que vem para te causar uma influência negativa, certo? Então, além dessas recordações vagas, dessas recordações intuitivas, nós também podemos ter, no momento da emancipação da alma, a participação em reuniões, em assembleias, de outros espíritos, os quais nós conversamos, nós dialogamos, nós buscamos apreender
algumas questões. E a partir dali, pode ter havido alguma indicação, e aí a gente, no momento em que acorda, fica aquela vaga intuição, aquele vago pressentimento, e, obviamente, é preciso analisar com prudência, com calma, com parcimônia, para verificar a questão que está sendo analisada, para saber como é que nós vamos agir. Então, ter sempre em mente lógica, razão, bom senso, prudência, segurança e, obviamente, também por verificar se não passa de medo e de impressões. Tentar dividir se você não está sendo impressionado por alguma coisa externa e que está lhe causando talvez até uma má impressão, ou alguma coisa que está lhe causando medo, mas que tem a ver com outras situações. Então, investigar a fonte e sempre verificar quando a intuição é positiva, que está te conduzindo por um bom caminho. É isso. Então, nós temos que separar o joio do trigo também nesses momentos aí, é o que eu penso, né? É bem interessante que pressentimento podem ser tanto fruto de lembranças daqueles encontros maravilhosos que tivemos, né, quando a alma estava emancipada, tanto quanto questões que nós participamos de algum estudo, em alguma assembleia, alguma informação positiva que veio de bons espíritos. Outras vezes, os próprios espíritos é que estão ali, nesse momento, nos auxiliando, né? Agora vamos para a questão 139. Por que existem na Terra selvagens e homens civilizados? Agora já saiu do tema, né, que é o estado da alma durante o sono, e já passa para selvagens e civilizados. Então aqui é uma questão relacionada com as sucessivas reencarnações. Vai falar da preexistência da alma. Então, Kardec escreve: sem a pré-existência da alma, essa questão é insolúvel, salvo aceitando-se que Deus criou almas selvagens e almas civilizadas, o que seria negação de sua justiça. Por outro lado, a razão de recusa a admitir que após a morte a alma do selvagem permaneça perpetuamente em estado de inferioridade, nem que esteja na mesma categoria do homem instruído. Admitindo para as almas o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso conseguido por uma e que outros também podem conseguir. A alma do selvagem atingirá, portanto, com o tempo, o grau da alma civilizada. Mas como morrem selvagens todos os dias, sua alma só poderá atingir esse grau em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu progresso, passando por todos os graus intermediários entre os dois pontos extremos. A resposta do Kardec é maravilhosa. A gente não precisa nem buscar aqui querer dar mais explicações. A questão é, nós estamos tratando da obra da criação, da justiça divina, de sua misericórdia, e, portanto, a única explicação razoável para as diferenças que nós enfrentamos em vida é que nós fomos criados simples e ignorantes, todos tivemos o mesmo ponto de partida. O momento em que cada um foi criado é que durante a eternidade Deus nunca parou de trabalhar, portanto, nunca cessou de ter essa variedade de espíritos, do átomo ao arcanjo, né? Nós sempre tivemos Deus trabalhando incessantemente.
E é por isso que a pré-existência da alma explica os graus de diferença que nós percebemos no dia a dia, no nosso cotidiano. Não tem nada de alma criada para a encarnação, senão Deus não seria justo, né? E o Kardec coloca isso. Então eu tenho o civilizado de um lado, do outro o selvagem, Deus está criando isso, é um joguinho, está brincando com a gente. Não é verdade. A sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade permite a todos nós que alcance o mesmo objetivo. Uns vão chegar mais rápido, outros mais lentamente, e o ponto de partida é o mesmo, o ponto final, se é que a gente pode chamar assim, né, para as sucessivas reencarnações, é o mesmo também. Esse interregno, esse período em que se vai evoluindo, é que se dará a diferença de uns para os outros, porque cada individualidade fará suas próprias escolhas no meio desse caminho aí todo. A questão 140. Não se poderia admitir, segundo a ideia de algumas pessoas, que a alma só encarna uma vez, realizando seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Tem essa teoria também, né? Essa proposição seria admissível se existissem na Terra apenas homens no mesmo grau moral e intelectual, caso em que se poderia dizer que a Terra haveria atingido o grau que se destinava. Interessante isso, né? O Kardec é bem razoável, né? Ele raciocina bastante com essas indagações. Então, aqui, ele está dizendo que sim, seria perfeitamente possível, seria admissível. Mas você olha ao seu redor e você vê as pessoas do mesmo grau, né, de superioridade, ou seja, a Terra se propõe a ter como habitantes alguns espíritos, mas esses espíritos ao longo do tempo vão evoluir e vai chegar um momento em que ele já evoluiu o bastante para esse planeta. Então daí ele iria para outro. Para que a Terra, né, se achasse num estado em que fosse apropriado a todos, estando no mesmo nível moral e intelectual, ele diz que nós deveríamos olhar ao lado e verificar que todos estariam nesse mesmo grau. E ele prossegue. Ora, temos diante de nós a prova do contrário. Não se compreenderia com efeito que o selvagem não pudesse atingir a civilização aqui, pois existem almas mais avançadas encarnadas no mesmo globo. Deve-se, pois, concluir que a possibilidade da pluralidade das existências terrestres resulta dos próprios exemplos que temos sob os olhos. Se fosse de outro modo, seria preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações, né? Por que só a Terra teria o monopólio das encarnações? Segundo, porque tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas em todos os graus. Almas encarnadas de todos os graus. Então, Kardec convida a todos para examinar isso. Quando ele está falando de todos os graus, você fala, mas ele está se referindo a quem? Nós temos ao menos uma narrativa que prova que tivemos um espírito completamente superior a todos os demais aqui na Terra, que é o espírito que se encarnou com o nome Jesus. Portanto, o Kardec também aqui nos convida para fazer uma racionalização da questão. Olha, se eu encontro essa variedade de espíritos encarnados, é porque a Terra possibilita, proporciona que cheguemos a um determinado grau, mas é preciso sucessivas reencarnações, pluralidade de existências, para que a gente alcance esse grau, que seria o grau do modelo, questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? O modelo para nós aqui seria Jesus. Intelectual e moral, nós deveríamos mirar nesse exemplo. A questão 141
Por que se encontram no meio das sociedades mais civilizadas seres de uma ferocidade semelhante à dos selvagens mais bárbaros? A resposta: são espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que tentaram reencarnar em um meio que não o seu, e onde se encontram deslocados, como um rústico que se achasse repentinamente transportado para a alta sociedade. Observação: não se poderia admitir nem negar a Deus toda a justiça e toda a bondade que a alma do criminoso endurecido tivesse na vida atual, o mesmo ponto de partida que a de um cheio de todas as virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra, porque uma seria boa e a outra má. Então, mais uma vez, nós somos direcionados para os atributos da divindade, soberana justiça, soberana bondade. Então, essas perfeições que nós já podemos detectar no Criador não nos permite pensar que haveria uma injustiça tão rasa, tão mesquinha, não é? Então, aqui nós estamos falando de pluralidade das existências. Resolve uma série de problemas até então insolúveis se a gente não tivesse a chave que está todinha em o Espiritismo. 142. De onde vem o caráter distintivo dos povos? São os espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer suas inclinações. Quando a gente está estudando as questões 258 e seguintes, que trata da escolha de provas pelos espíritos, vai nos ser demonstrado pelo ensino dos espíritos superiores algumas questões que estão em acordo com o que o Kardec aqui escreve. Porque lá ele vai indagar, né? Por que tem uns que escolhem pessoas de má vida? Se não tivesse pessoas de má vida, como que seria? Também da questão da influência do meio. Por que se seria possível os espíritos escolherem encarnar em situações que eles vão dar vazão às suas inclinações inferiores? Tem pergunta lá nesse sentido que faz a gente meditar profundamente segundo essas questões. Ou seja, aquele conjunto de espíritos reencarnados em determinada localidade, formando um determinado povo, é de fato uma grande família de espíritos que possuem sintonia, preferência, inclinações para praticamente as mesmas coisas, né? Então é esse caráter que vai diferenciando um povo do outro. Essas coisas que nós vamos aí utilizando para distinguir um povo do outro. E isso é bem interessante, né? E para que isso, né? Para que a gente consiga viver todos em harmonia, em solidariedade, nos tratando como iguais, né? Aprender a viver bem com as diferenças. A 143, como progridem e como degeneram os povos. Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como as da Idade Média. E desde então se pergunta por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Então ele está mostrando aqui o contrassenso. Nós tivemos na história a nossa Idade Média, chamada Idade Média. Hoje, aquilo que a gente pode chamar de Idade Moderna nos demonstra contemporaneamente a diferença entre os seres humanos que vivem hoje com aqueles. O que ele quer dizer com isso? Racionalmente ele está dizendo, olha, seria impossível se criar as almas sempre para as encarnações, ou seja, a alma é criada com o corpo, e ter diferença.
E esse caráter entre gerações, por exemplo, aqueles que viveram na Idade Média, teria a alma criada com seu corpo, os de hoje também. Mas o que Kardec fala é baseado em que tem essa diferença? Né? Baseado em quê? Por que os costumes são diferentes? Por que o costume antes era mais brutal, mais primitivo, e agora não? Abrandou, a inteligência parece ser mais desenvolvida. Por que vivia nas cavernas, hoje vive em casas confortáveis? Se na morte do corpo, diz Kardec, a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do seu trabalho feito para melhoramento de um povo, se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, dele se tinham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem ao meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Mais uma vez, ele chama atenção para a questão da pluralidade das encarnações, da evolução, da instrução na encarnação, na matéria, para que o espírito progrida. E é por isso que quanto mais se vai progredindo, esse mesmo espírito vai sendo atraído por aqueles que já atingiram o mesmo grau. É por isso que uns vão migrando aí, né? Agora, não seria uma emigração diária sempre à frente, sem que o conhecimento de fato tenha sido adquirido, né? Então também é preciso ter a mescla, né? O que ele fala aí é que preciso também ter a mescla. A nota, né, que a gente vê, ou observação, essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? Então, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 7, 7 e meia e seguintes, nós vamos perceber que há respostas dos espíritos superiores para essas indagações, sabendo que todas as almas são criadas iguais, encarnam, na encarnação os corpos físicos são diferentes, mas os espíritos não, até porque espírito não tem sexo, não tem cor e não tem os mesmos traços que nós temos aqui quando encarnados. O espírito pode modelar a aparência do seu perispírito como lhe for mais útil para se apresentar. Então, a transformação da humanidade se opera intelecto-moralmente, e quando a gente fala de escravidão, de guerra, de racismo, de preconceitos, tudo isso é criação do ser humano, são defeitos dos próprios seres humanos que foram se afastando das leis divinas. Nas questões 629 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós sabemos como cada um de nós devemos nos comportar no aspecto moral para a gente se elevar, segundo os espíritos superiores, e lá nas questões 800
e 14 seguintes, salvo melhor juízo, né, nós vamos encontrar a lei de igualdade. Então, somos todos iguais, nós temos algumas diferenças, e essas diferenças são provenientes da nossa necessidade reencarnatória para evoluir, nada mais, nada menos que isso, né? Ver o Livro dos Espíritos, questão 776 seguintes, Revista Espírita, janeiro de 62, ensaio de interpretação sobre uma doutrina dos anjos decaídos, a mesma Revista Espírita agora no mês de abril, perfectibilidade da raça negra. E aí, gente, é preciso ler, contextualizar, não ser anacrônico e tentar compreender o texto. Se alguém tiver dificuldade, nós já demonstramos que Kardec não é, nunca foi racista, e ele dialoga com uma teoria científica que já caiu, mas a teoria espírita se mantém intacta, né? Então, todos somos iguais perante Deus, e é assim que a gente, então, termina esse nosso encontro, para voltar num próximo, tratando aí do ser humano depois da morte. Nesse sentido, quero agradecer a todos e todas que puderam aqui junto conosco apreciar esse nosso encontro. Agradecendo a Deus e aos bons espíritos, encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!